Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ao nosso terceiro encontro sobre o tema que estamos falando a respeito dos salmos, e hoje nós vamos falar sobre os salmos de culto e louvor. Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez reunidos na Tua presença para estudarmos a Tua palavra, e nós queremos te agradecer por ela. Senhor, queremos te agradecer pelos salmos que tanto nos inspiram. E hoje, quando nós veremos alguns salmos a respeito de culto e louvor, nós queremos que tenha no nosso coração expressão de culto, adoração e louvor ao Senhor. Nos inspira nisso, Senhor, nesse tempo que vamos compartilhar a Tua palavra, ler alguns textos, nos ajuda nisso, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós teremos dois encontros onde nós falaremos sobre os salmos de culto e louvor, e hoje é o primeiro deles. São, na verdade, 7 salmos que nós vamos ver, e talvez seja interessante você ter uma caneta e um bloquinho na mão, né, para anotar, porque são diversos salmos, na verdade, são 7 salmos hoje que nós vamos citar. São salmos que trazem mensagem de culto e louvor. E durante esses salmos nós vamos pensar, né? Qual é o grau, qual é a frequência e qual é a intensidade do nosso culto e do nosso louvor a Deus. É isso que nós vamos pensar enquanto compartilhamos esses 7 salmos. Na verdade, qual é o propósito disso? É ver o que é que os salmos nos mencionam e como é que eles nos direcionam para essa parte de louvor e adoração. Lembrando que os salmos, tanto eles eram orações, como eles eram também os louvores, os cânticos do povo de Israel. Portanto, está muito bem sintonizado com o que nós vamos compartilhar nesse encontro, né? Primeiro, irmãos, Salmo 33, versículo 12, nos diz o seguinte: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Um propósito para toda a nação. Nós somos escolhidos por Deus para ser seu povo e receber sua herança. Nós somos co-herdeiros de Cristo, nós sabemos disso. Cristo é o primogênito, Ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Ele a partir do momento que aceitamos o sacrifício de Jesus, porque passamos a ser filhos de Deus. Portanto, essa nação é feliz. É o povo que Ele escolheu para pertencer a Ele. E temos também aqui uma promessa para todos os povos. E nós temos que proclamar isso. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Que seja essa a expressão do nosso louvor para o nosso Brasil. Que o Brasil seja uma nação feliz e que tenha Deus como o seu único Senhor. Salmo 33, versículo 12. Salmo 50, versículo 1, nos diz o seguinte: fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. O culto verdadeiro. Somos nós aqui, como povo de Deus, invocando e chamando para a celebração. Fala, Senhor, o Deus Supremo. Senhor, fala-nos a todo instante. É um culto verdadeiro. Quando nós estamos lá sentados, reunidos, nós usamos sempre essa expressão: nós não assistimos um culto, nós participamos do culto, oferecemos ao Senhor o nosso louvor e o ouvimos também, através dos cânticos, através da pregação da palavra. Fala o Senhor, o Deus Supremo.
Salmo 50, versículo 1. Terceiro salmo, Salmo 50, ainda versículo 16, nos diz assim: mas o ímpio diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de repetir a minha herança? Deus falando ao ímpio e, na verdade, convocando para que estejamos nós assim preparados para estarmos diante da presença de Deus, para recitar as leis, para, na verdade, nos apresentarmos a Ele, como outros salmos diz, de mãos limpas. Salmo 50, verso 1. Ainda no Salmo 50, versículo 23, o Salmo tem várias citações a respeito disso, nós estamos lendo essas três. Verso 23, Salmo 50, verso 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício? Honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Culto verdadeiro é obediência, mais do que qualquer sacrifício ou expressão de culto. Deus se agrada da nossa obediência, Deus se agrada em cumprirmos e em fazermos a sua vontade. Como vimos no encontro anterior, o Salmo 1, aquele que não anda, aquele que não se assenta e aquele que não segue o caminho dos ímpios. Salmo 50, 23, e citei agora o Salmo 1, versículo 1. Outro salmo, Salmo de número 68, versículo 19, nos diz o seguinte: bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Nós louvamos a Deus porque Ele leva o nosso fardo, Ele leva as nossas necessidades. É Deus cuidando do seu povo, cuidando do seu Israel. Aqui é uma menção específica da entrada da arca em Sião, ou em Jerusalém. Sião era um outro nome dado a Jerusalém. E aqui é uma menção à entrada dessa arca, é Deus cuidando de Israel, assim como Deus tem cuidado do seu Israel nos nossos dias. Eu tenho certeza que nesses dias que nós temos vivido de isolamento social, nesse dia em que as notícias nos são, na verdade, assustadoras, em que as notícias todas nos tiram do nosso eixo normal, muitas vezes ficamos meio desatinados até com a situação e por esse confinamento, por estarmos em casa, mas na casa sem poder sair, na verdade, não é o fato de estarmos em casa, mas é o fato de termos aí, de certa forma, a nossa liberdade de ir e vir momentaneamente restrita, mas o Senhor, o Salvador, cada dia suporta as nossas cargas. Ele tem nos ajudado a levar esse fardo. Ele está conosco, Ele está nos ajudando, Ele está ao nosso lado. Talvez você não tenha percebido, não esteja percebendo isso, mas temos a oportunidade de fazer isso, oferecendo a Ele o nosso culto, o nosso louvor, experimentarmos a presença de Deus, cuidando, na verdade, de nós e nos ajudando a levar as cargas. Próximo salmo, Salmo de número 81, versículos 8 e 9, nos diz assim: ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel, não tenha Deus estrangeiro no seu meio, e não se incline perante nenhum Deus estranho. Um louvor aqui com lamentação, o clamor de Deus por não atentarem aos livramentos dados por Ele ao seu povo. E nós sabemos, e ao lermos a história de Israel, especialmente no Velho Testamento, encontramos ali o quanto esse povo, mesmo diante de tantas evidências do cuidado de Deus,
O Velho Testamento, na verdade, a Bíblia nos conta a história desse povo e quantas vezes, na verdade, quantas experiências, quantas evidências, quantas manifestações visíveis, na verdade, aquele povo teve e mesmo assim, vez ou outra, encontramos eles correndo atrás de outros deuses, envolvendo-se com deuses pagãos, tendo suas filhas casadas com homens de outros povos, aquela miscigenação, aquele sincretismo religioso, que também não é diferente às vezes nos nossos dias. Cuidado, adoração verdadeira, somente ao nosso Deus, ao nosso único Deus. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Culto só ao único e verdadeiro Deus. Culto só ao Deus verdadeiro. Aquele que realmente nos alcançou com tanta misericórdia, aquele que nos alcançou com tamanha graça, com um favor que nós não merecíamos, ao ponto de nos dar Jesus Cristo. E temos que pensar sempre nisso. É a Ele que nós devemos reverenciar, e é a Ele que nós devemos adorar, e não colocar nenhum outro Deus. Nenhum outro Deus, não colocar nada entre nós e Deus, entre nós e a nossa adoração. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que somos nós, Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, que é o único intermediário. Portanto, não façamos deuses estranhos e ofereçamos somente a Ele o nosso culto e a nossa adoração. Mais uma referência no Salmo 81, mais uma lamentação, como assim é chamado no grupo desses salmos. Mas o meu coração não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Mas o meu povo não quis ouvir-me, desculpe, corrigindo, mas o meu povo não quis ouvir-me e Israel não quis obedecer-me. Deus lamenta-se por nossa atitude hoje em não darmos a Ele, somente a Ele, todo o louvor que Ele é digno de receber. E aqui nós vemos a lamentação, Deus se lamentando pelo seu povo, não ouvi-lo e não obedecê-lo. Que não ouçamos do Senhor na nossa vida esse lamento em não sermos ouvidos, em não o ouvirmos e não darmos a obediência, não darmos a reverência e a obediência que ele merece. Mais um salmo de lamentação. Mais um salmo, Salmo 108, versículo 1, na verdade, é o penúltimo salmo que vamos ver nesse encontro. Louvor diante de um obstáculo a ser vencido. Salmo 108, versículo 1. Meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores ao teu nome. Diz um cântico que entoamos, um dos corinhos do nosso cancioneiro. Davi iria enfrentar uma luta, mas onde estava sua confiança? Nas armas de Saul ou no Senhor para enfrentar? Saul ou quando enfrentou Golias? Nas armas que ele recebeu ou, na verdade, na sua fé para enfrentar aquele gigante? Mas o coração dele estava firme. E o nosso culto é cantar e louvar a esse Deus, e o nosso coração esteja firmado nele, ó glória minha. E por último, para esse encontro nosso, Salmo 132, versículos 3 a 5, a casa de Deus sendo todo motivo de louvor. Salmo 132, versos 3 a 5, não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó, um lugar próprio para a adoração.
Vemos isso lá no profeta, quando ele diz: como é que eu posso estar tranquilo, ter painéis, ter minha casa com painéis bonitos e não ter lugar para o meu Senhor? Aqui, uma expressão muito parecida do salmista também. Eu preciso ter um lugar próprio para adoração. E no Novo Testamento, lá no encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele diz que o lugar da adoração vamos em Jerusalém? Não, na verdade nós devemos adorar. Adorar onde estamos, adorar como estamos. Essa é a verdadeira adoração. Nós concluímos com a leitura do Salmo 145, versículos 17 a 18, que diz assim: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Há um cântico, um hino do nosso HCC que diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Louvar, reconhecer a Deus por suas inúmeras virtudes. Devemos também bendizer ao Senhor, que mesmo nesse tempo, o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, com base nesses textos que acabamos de ler, nós possamos, na verdade, nos lembrar de louvar a Deus e de individualmente oferecer a Ele o nosso culto. E quando nos juntamos, hoje virtualmente, aos domingos ou às quartas-feiras, ou qualquer outro encontro virtual de ajuntamento, nós possamos nos unir para levar lá o nosso culto individual e juntos então formarmos esse culto coletivo. Que Deus assim nos abençoe. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe a nossa adoração a cada dia e a cada instante, que haja nos nossos lábios essa sensação de culto, que nada mais é do que reconhecimento, veneração, adoração. E recebe o nosso louvor, que é a expressão da nossa gratidão, Senhor, e é o reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor faz, pelo que o Senhor é na nossa vida. Ajuda-nos nisso, Senhor, a termos sempre uma verdadeira adoração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.